Olá, este é o programa O X da Questão. Nosso convidado de hoje, ele é médico, foi vice-prefeito da cidade de Taboão da Serra por um mandato, prefeito da cidade de Taboão da Serra por 4 mandatos, foi subprefeito da cidade de São Paulo e também subsecretário de Assuntos Metropolitanos do estado de São Paulo. Fernando Fernandes, obrigado por nos atender. Obrigado, Fernando. O X da questão de hoje é: o senhor é candidato a prefeito da cidade de Taboão da Serra em 2024? Em primeiro lugar, bom dia, Márcio, bom dia, Adilson, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade por estar participando de vocês nessa entrevista, né? Mais uma oportunidade que eu tenho de me dirigir ao povo de Taboão da Serra. E essa questão, a gente só é candidato depois da convenção, né? Essa que é a verdade. Hoje nós somos pré-candidatos, ou melhor, a gente está colocando o nome da gente à disposição aí para que seja avaliado e a gente tenha mais uma oportunidade de exercer o mandato na prefeitura, que aliás é a minha paixão. Eu sou apaixonado pela política, faço política por paixão, né? Então é isso aí. O senhor já participou de várias eleições, né? Eu gostaria que o senhor traçasse o perfil do eleitor, né? Hoje, nós estamos já em 2023, o perfil do eleitor atual. Olha, Márcio, na verdade, o que eu estou tentando fazer, né, nesse processo eleitoral é mudar o perfil da política, né? Eu estou tentando, através das minhas entrevistas, dos meus vídeos, dos meus podcasts, eu fiz o primeiro podcast junto com a Raquel, falando sobre saúde, a gente aprofundar a discussão sobre temas importantes que nós temos na administração pública. Não adianta falar, olha, esse fez isso, esse fez aquilo, esse deixou de fazer isso. Não. Nós vamos começar a discutir o que é necessário para uma saúde boa para a cidade. As coisas que estão acontecendo de forma errada, como poderiam acontecer? Quando você fala, por exemplo, paralisação de uma obra, você se dirige aquilo apenas como uma paralisação de uma obra, parece que o que a cidade está perdendo é um concreto armado, né? Um concreto armado para que ali tenha alguma... Não, o que está se perdendo ali é um serviço importante para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Quando você fala da educação, enfim, o que eu estou tentando fazer é aprofundar essa discussão, né? Como numa discussão hoje, numa entrevista como essa, como um podcast que eu devo fazer a semana que vem junto com o professor João Medeiros para falar de educação, como eu fiz com a Raquel. Aprofundar, nós precisamos melhorar o perfil dos políticos, melhorar o conteúdo da eleição, para que a escolha seja feita com mais qualidade. Se nós fizermos uma escolha com mais qualidade, nós vamos ter governos melhores, né? Então, o meu objetivo hoje pode ser até uma utopia, mas é a utopia que eu estou perseguindo. Fernando, a propósito, sobre obras paradas, a lógica é que a cada novo prefeito, a cidade ganhe com novas obras, novos equipamentos, em vista de melhorar a qualidade de vida da população. Como o senhor vê hoje Taboão da Serra com as obras que o senhor iniciou em 2020 e estão sem ser concluídas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que isso é um fato inédito na história de Taboão da Serra. Desde que eu participo da política aqui, isso começou em 1989, quando eu fui vice-prefeito do Armando Andrade, aliás, um professor meu dentro da política, eu nunca vi uma história de paralisar obras que já tinham sido iniciadas. Essa administração, ela produz um marco na história do Taboão quando ela paralisa obras que já estavam iniciadas e obras que tinham recursos, porque grande parte delas, né, tinham recursos reservados e empréstimos que nós obtivemos junto à Caixa Econômica Federal. Outras eram emendas parlamentares, como as emendas da Analice. A Analice tinha emendas nessas obras aí para que elas acontecessem.
Enfim, eram obras que, além de já estarem em andamento, eram obras que já tinham recursos para que elas acontecessem, para que elas fossem realizadas. E a paralisação só tem um sentido político, né? Porque não tem outro sentido, né? E quem perde com isso é a população, né? E o prefeito... Eu até outro dia cometi até uma certa injustiça, porque eu falei de uma forma, quando eu falei olha, eu vou voltar a ser prefeito, vou acabar o Laguna, como eu fiz com a UPA. Quando eu fiz essa referência lá da UPA, eu não estava me dirigindo ao prefeito passado, que tivesse largado, no caso foi o Evilásio, que tivesse não largado a UPA. Não, ele começou a fazer, estava muito no início, não estava fazendo alicerce, construindo um muro do lado da UPA. E eu chego e dou continuidade à obra e consigo fazer aquela obra num tempo recorde de 1 ano. Eu não estava tentando me referir ao prefeito anterior como se não tivesse feito a obra. Quero até fazer essa justificativa agora em relação ao Evilásio, não me dirigir a ele desta maneira, né? Mas, enfim, só para mostrar que a gente, quando assume a prefeitura, aquilo que está em andamento tem que ter continuidade. Porque quem ganha com isso é a população, não é? Quem ia ganhar com o Parque Laguna? Toda aquela região do Parque Laguna, Três Marias, Jardim Mirna, não é? A paralisar a obra do Centro de Referência da Mulher, que já era um centro que funcionava, que mulheres faziam lá exames durante o ano, lá durante toda a existência, e foram paralisadas, né? Quer dizer, quem perde com isso? Construção do Novo Ser, que seria um centro de reabilitação muito mais moderno do que o que existe agora, e, além do mais, a prefeitura sairia fora de um aluguel que ela tem hoje, o prédio alugado lá em frente. Enfim, não dá para entender, Adilson, não dá para entender. Eu faço, às vezes, um esforço grande para tentar entender, mas não dá para entender. São todas essas obras com recursos garantidos. Com recursos garantidos, eram recursos advindos que vocês acompanharam à época. Caixa Econômica Federal. De um empréstimo de 30 milhões, naquela época, da Caixa Econômica Federal. Hoje, inclusive, com esse tempo parado, os 30 milhões não serão, inclusive, suficientes para que se concluam as obras que tiveram início. Só para ficar claro, a UBS Parque Laguna e o Novo Ser, por exemplo, eram 2 obras inclusas, com recursos incluídas exatamente no empréstimo dos 30 milhões da Caixa Econômica Federal. E o Centro de Referência da Mulher? O Centro de Referência da Mulher era uma emenda da Analice. Uma emenda, assim como o Complexo da Mulher ao lado também é uma emenda da Analice Fernandes. Como foi também aqui a Escola de Artes, que foi 3 milhões de emenda da Analice. Né? Que parece que isso faz mal para o prefeito, parece que isso aí faz com que ele sinta-se mal e paralise a obra. Sobre serviços, Fernando, eu queria tocar num assunto que diz respeito à educação. Questão da merenda escolar. O governo Aprígio, antes do governo Aprígio, a merenda era feita pelos próprios servidores e era considerada de boa qualidade. O governo Aprígio fez a terceirização da merenda escolar e, ao que consta, as mães estão começando a ver diferença para pior. Eu queria saber a avaliação do senhor. As crianças de Taboão da Serra ganharam com a mudança? Olha, Taboão da Serra sempre teve uma educação infantil de excelência, né? Isso não foi só no meu governo, em todos os governos que houveram antes desse governo atual. Taboão sempre teve um governo considerado um governo de excelência na educação, né? Com IDEB alto. Com IDEB alto. E essa excelência, logicamente, se dava também por ter garantido todo o material escolar, o uniforme, a merenda escolar, né? Davam sustentação para que os profissionais conseguissem exercer um bom trabalho dentro da educação. O que eu tenho ouvido, eu não posso dar um testemunho pessoal, assim, que eu tenha ido lá fiscalizar e ver, mas eu tenho ouvido por parte de pais e mães, por parte de profissionais da saúde, da educação, que nos procuram, né? E fazem observações a respeito da merenda. Nós tínhamos uma merenda antigamente, nós comprávamos a alimentação in natura e os próprios funcionários da prefeitura faziam a merenda e havia uma fartura, né? Porque a criança pode, um dia ela não está com vontade de comer, mas tem dia que ela quer repetir o prato,
não é? Às vezes você tem profissionais ali que também que precisam se alimentar e aí eles também se alimentavam da merenda, enfim. Não é? Nós tínhamos uma merenda de qualidade com fartura. O que a gente vê hoje, pelo que eu estou ouvindo, é uma merenda que perdeu na qualidade e perdeu também na quantidade. A informação que eu tenho é que a criança tem direito a um prato e se quiser mais, não tem. O profissional que trabalha lá, se tiver necessidade de comer, quiser comer, não tem. Quer dizer, além de eles diminuírem a quantidade, diminuíram a qualidade da alimentação. Isso é uma perda para a educação, né? Porque isso faz parte, uma boa merenda, uma boa alimentação, faz parte do processo educacional. Então, eu acho que a educação também perde. Eu não sei qual é a evolução do IDEB atualmente, eu queria ver, porque realmente houve a pandemia, onde o IDEB caiu em todo o país, mas como foi uma pandemia e todos foram prejudicados, o IDEB caiu, mas eu acho que a sua situação deve ser manter a mesma, com um número inferior, mas numa mesma situação, no mesmo patamar. Se você estava em quarto lugar, você vai continuar em quarto lugar se você manteve o seu serviço. Eu queria ver essa classificação do IDEB como é que está, para ver se a gente mantém essa classificação, essa boa colocação no IDEB, porque a nossa colocação era muito alta, né? Nós tínhamos um dos maiores IDEBs do estado de São Paulo. 6,8. 6,8 à época, né? Hoje, qual você tem o número? Não tenho ainda, não saiu. Não tenho ainda. Mas não se tem ainda. Mas o que eu tenho ouvido falar é que vai haver uma queda, né? Agora, houve uma queda para todo mundo. Agora, você tem que manter a proporcionalidade. É isso que a gente precisa verificar. Fernando, o prefeito atual, Aprígio, sempre lhe conferiu a culpa por não ter as escrituras dos moradores da cooperativa Vida Nova. O senhor é culpado por isso? Olha, o tempo é o senhor de tudo. Se eu era o culpado, se o meu governo era culpado pelo fato dos moradores da Vida Nova não terem escritura, eles já deveriam ter escritura hoje, porque o governo já está entrando já na metade do terceiro ano e eu acho que foi um tempo suficiente, que se era uma culpa da prefeitura, que hoje os moradores tivessem escritura, e não tem. E não tem porque não depende da prefeitura, depende da justiça. Esse caso foi judicializado por erros que a cooperativa, na presidência do Aprígio, cometeu em época passada. E é muito fácil, viu, Márcio? A gente tem aqui do lado a mesma obra da cooperativa no Imbu. Vocês devem conhecer. Em frente à cooperativa lá do Imbu, o que vocês têm lá em frente? Uma escola, um posto de saúde, construídos pela cooperativa, porque era uma exigência do projeto. Por que em Taboão não precisava? Taboão não tinha essa exigência? Lógico que tinha exigência. Existia. Eles não cumpriram, simplesmente, e foi essa a nossa cobrança junto à cooperativa, não é? E eles não fizeram isso. Então, isso acabou judicializando essa questão. E, logicamente, com uma questão judicializada, não haverá de ter escritura. Ele pode ter agora até entregar os habites, que ele podia ter entregue esses habites no nosso governo. Não tinha dificuldade nenhuma para ele entregar os habites, para ele receber os habites no nosso governo. Só não aconteceu porque eles não cumpriam com o mínimo necessário. Eu acompanhei uma vez, quando eles fizeram uma reclamação pessoalmente, vieram à prefeitura reclamar que estava tendo dificuldades, eu falei, não tem problema. Passei a mão no secretário de obras, na nossa equipe técnica, fomos lá visitar a obra, por que ela não tinha habites? Aí pegamos lá um engenheiro responsável dele, que era o tal doutor Frazão, se não me engano, deve ser até hoje, e fomos visitar a obra. Aí vamos visitar a obra. Bom, e o elevador aqui? Não, o elevador vai vir depois. Mas, Frazão, para dar o habite, para dar a finalização da obra, o elevador precisa estar aqui funcionando. Aí você ia lá numa escada rolante, a escada rolante também não funcionava. Mas isso a gente vai fazer depois. Mas não pode ser depois. Se o fiscal vem aqui para dar o laudo lá de finalização da obra, precisa estar tudo realizado. Aí, bom, e aqui tinha um mezanino. Não, esse mezanino também não fizemos. Vai ser feito depois, lá para frente, quando a gente... Mas se vai ser feito depois, lá para frente, não pode estar agora na obra, constando da obra, porque o fiscal vê aqui e não vê o mezanino que está na obra. E assim uma série de coisas, né? E aí eles não conseguiam habites por conta dessas coisas, por não entregarem aquilo que estava no projeto. E eles poderiam ter o habites naquela época. E agora talvez eles estejam corrigindo, não sei como aí, e possam obter o habites. Mas isso não vai conceder escritura, porque a hora que eles chegarem, a escritura é dada no cartório. Quando se chegar no cartório, vai ter um processo, eles não vão ter certidões
negativas, vão ter certidões positivas, que vai fazer com que o cartório não possa entregar a escritura para eles. Vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, mais uma vez, ele está enganando os cooperados, dizendo que com ele vai entregar escritura. Não, eles podem entregar a bits agora, que já poderiam ter entregue lá atrás se tivessem observado tudo que estava no projeto. Fernando, o próximo prefeito vai legislar lá num prédio novo, da Niase, né? Onde a prefeitura pegou um empréstimo de 70 milhões e vai possivelmente estar legislando lá. O que o senhor acha dessa aquisição pela prefeitura, comprar o terreno da Niase? O que o senhor acha sobre essa atitude do prefeito Aprígio? Em primeiro lugar, eu não vi nada da compra até agora, né? Existe uma autorização do Legislativo para que a Prefeitura conseguisse os 70 milhões junto do Banco do Brasil, se não me engano, mas uma transação efetivada, eu não vi até agora isso acontecer. Provavelmente deve acontecer. Em relação a se fazer isso, aí é um outro questionamento. E aí eu pergunto ao povo, a todos os cidadãos que estão nos assistindo nesse momento, é a prioridade da cidade? Ter uma nova prefeitura é prioridade de Taboão da Serra? Ou a prioridade está em melhorarmos a nossa saúde, melhorarmos a nossa educação, melhorarmos a nossa malha viária, melhorarmos a nossa segurança, enfim, aonde esses 70 milhões poderiam ser melhor empregados? Eu não creio que seja na construção de uma prefeitura nova. Isso, para mim, não justifica. Vai sair fora de vários aluguéis. Não, também é outra inverdade. Não é verdade isso. Ele vai manter uma série de aluguéis e de secretarias que já funcionam próprios da prefeitura. Secretaria de Esporte, a Secretaria lá de Cultura, que se funciona no Seguro, inclusive. As secretarias que já utilizam prédios próprios da prefeitura. Então, a economia que ele quer apregoar aí, de não sei quantos mil reais por mês, 500 mil, sei lá, eu vi uma coisa parecida disso, não é verdade também, isso é uma outra inverdade, acumulada a tantas inverdades que o Aprígio vem falando para o povo de Taboão da Serra. Mas o X da questão, parafraseando aí o nome do programa, o X da questão é esse, essa é a prioridade? Taboão precisa de uma nova prefeitura ou precisa de uma melhoria na saúde, na educação, na segurança, enfim, tantas coisas que poderiam melhorar na cidade, no esporte? É essa questão que fica. Não creio que a população de Taboão acredite que a nova prefeitura seja uma coisa boa para a cidade e uma coisa imperiosa para a cidade nesse momento. A população pode questionar, Fernando, mas o senhor também fez um empréstimo junto à Caixa Econômica. É diferente? Diferente. Porque meu empréstimo era para construir o Poço do Laguna, o Centro de Reabilitação, né? A obra, inclusive, que foi entregue da UBS do Trianon, que depois ele transformou em pronto-socorro infantil, numa medida completamente equivocada em termos de saúde. O nosso empréstimo foi para obras relevantes. Fernando, em relação, até acho que tem a ver até com a cooperativa, uma outra medida do Aprígio pleitear, reivindicar a municipalização da rodovia Regis Bittencourt no trecho de Taboão da Serra. O Aprígio está interessado com essa ideia em mobilidade urbana? Eu acredito que não, porque a gente precisa aprofundar a discussão. Aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista. Nós precisamos aprofundar as discussões sobre temas que envolvem a nossa cidade. Municipalização da Regis Bittencourt. A Regis Bittencourt carece de obras importantíssimas hoje, como obras de captação de água em vários locais da Regis Bittencourt, lá na região onde era a antiga seccional, ali em frente ao shopping, aqui próprio em frente à própria cooperativa, em outros locais também que precisam de obras de captação de água, fazendo galerias que levem a água ao córrego Poá para que elas tenham escoamento. Um estudo hidroviário, se a quantidade de água a ser levada para o Poá não vai fazer com que o Poá comece a produzir novas enchentes em lugares que já não mais existem enchentes na cidade. É um estudo muito profundo. Dentro da municipalização, existe a previsão de uma marginal ali aqui na cidade.
nas margens da RES. Essa marginal implica em desapropriações. Se municipalizar agora, o governo federal não tem mais essa responsabilidade. Taboão tem dinheiro para fazer todas essas obras. Lá, criar mais uma faixa no retorno do Parque Pinheiros, lá do viaduto do Parque Pinheiros. Quer dizer, é muito dinheiro, são muitas obras necessárias para que você faça essa municipalização. E mais, na municipalização, no plano que eu vi, existem, parece que 7 interferências semafóricas, né? Os 7 semáforos que secções semafóricas que serão colocadas ao longo. Isso, como que vai ficar o trânsito na cidade? Se você não tiver as marginais, não tiver tudo isso, e você fizer 7 interceptações semafóricas aqui nesse curto espaço de rodovia que nós temos na cidade. Quer dizer, tem que aprofundar esse estudo. Tem que fazer isso com essa municipalização com um estudo muito mais aprofundado, com muito mais responsabilidade. Aliás, a responsabilidade que está fazendo muita falta, viu, Aprígio, ao seu governo. O seu governo precisava ter um pouco mais de responsabilidade, não só com a municipalização, mas em muita coisa que está fazendo. O senhor entende que hoje há um estrangulamento do trânsito na região próxima ao centro, ali próxima da Praça Nicola Vivilecchio. O senhor entende que vai ampliar esse congestionamento ao longo de toda a rodovia no trecho de Taboão da Serra? Na verdade, ele vai seccionar toda essa paralisação, talvez que se acumule numa intensidade maior aqui, ele vai seccionar ao longo da rodovia aqui no perímetro urbano de Taboão da Serra, que eu não acho que é uma boa coisa, né? Mas, em todo caso, eu nunca vou no meu achismo. Eu acho que tem estudo técnico para isso. Você tem que contratar uma empresa. Eu exigi do governo federal um estudo técnico muito bem elaborado em relação a isso, a questão do fluxo viário. Muito mais do que em relação ao fluxo viário, ver essa questão de captação de água, como que vai ser feita, o que ela implicará no córrego Poá, se esse volume de água, porque na hora que chove, forma um piscinãozinho ali em frente à seccional, aqui ao shopping, aqui, essa água está retida. Se você lançar essa água de uma vez no córrego Poá, você não vai devolver o córrego Poá, talvez para o córrego Poá a responsabilidade de enchentes aqui dentro de Taboão. São estudos, né, que precisam ser feitos com responsabilidade, com técnica, por gente capacitada, que não estão fazendo. Fernando, o senhor como autoridade no assunto, na questão médica, né, a questão da saúde, o Aprígio trocou a SPDM, né, tirou a SPDM, fizeram lá um monte de coisas lá para tirar críticas, né? Conseguiram tirar a SPDM e veio a HBB. Como é que o senhor vê antes SPDM, como é que o senhor vê a HBB, a saúde em Taboão da Serra, antes e pós SPDM? Olha, vou fazer uma brincadeira até aqui. Sai Pelé, entra Anacleto. A SPDM é uma entidade ligada à Escola Paulista de Medicina, que é uma referência na saúde no país, que é uma referência internacional. Tem problemas, lógico que tem problemas, porque saúde tem problemas, mas uma empresa íntegra, uma empresa que não tem negócio, não tem essa coisa de pagar mais para receber de volta, não tem essa conversa. Ela efetiva o trabalho, mede o trabalho e recebe por aquilo que foi efetuado. Tem problemas no trabalho? Tem, porque a saúde tem problema, sempre tem problema. Se você fizer muito pela saúde, você ainda vai ficar devendo bastante. Agora, quando você faz mal feito, aí vira uma catástrofe, que está acontecendo com a saúde de Taboão da Serra. Por outro lado, a HBB, as informações que eu tenho da HBB, teve problemas em Cubatão. Se não me engano, foi obrigado a devolver um montante de 16 milhões de reais aproximadamente para a prefeitura de Cubatão. Teve problemas em Penápolis, e esse eu acompanhei, porque eu conheço Penápolis, conheço o prefeito de Penápolis, o Kaique, que atuou fortemente contra a HBB, e ela também se está obrigada a devolver, se não me engano, 4 milhões de reais para os cofres da prefeitura de Penápolis. Foi expulsa de Bauru, teve problemas em Bauru. Está proibida, se não me engano, a contratar com o governo do estado de São Paulo. É uma boa empresa? Uma empresa que tem esse currículo é uma boa empresa? E outra coisa, a SPDM, ela fazia a gestão pronto-socorro infantil,
do Antena e da UPA, com um gasto mensal de 6 milhões e meio. Não é isso? Vocês apuraram isso? Sim. Foi um dado que eu obtive, inclusive, através de vocês. Arredondando 7 milhões. Essa nova empresa passa a fazer o mesmo serviço por 9 milhões. Ou seja, 2 milhões e meio a mais por mês para executar o mesmo serviço. E o Aprigio não queria nem sequer pagar, e há também outra notícia que eu tive através de vocês, não queria nem pagar o que ele devia pelo serviço já executado pela SPDM. Chegou a ficar 2 meses de atraso para pagar e agora faz um contrato para pagar 2 milhões e meio a mais. Tem algo errado nisso, não é verdade? Não precisa ser um gênio, não precisa nem ser da saúde, não precisa ser economista, não precisa ser nada. Tem alguma coisa errada aí acontecendo, não é? Então, é isso que nós estamos. E já estou recebendo, eu ando muito assim na cidade, vocês sabem disso, converso muito com a população, e já estou recebendo notícias de que a qualidade já piorou. Hoje já não se tem a qualidade que se tinha há 2 meses atrás, porque é isso que vai acontecer. E a tendência é de piorar cada vez mais. Como é que, diante de todas as que a gente tem colocado, todos os problemas da cidade, como é que o senhor avalia a Câmara de Vereadores? Olha, eu acho que honestamente, eu não gosto muito de tecer comentários sobre um outro poder. Eu sou um cara do Poder Executivo, nunca exerci nenhuma função no Legislativo, seja aqui no município, seja no Estado, seja na Federação. Mas eu acho que a Câmara podia cobrar um pouco mais do prefeito, né? Ela poderia ser um pouquinho mais crítica. Eu não vejo críticas, né? Ao contrário, eu só vejo elogios a um governo que na rua não é o que se diz da Câmara, não condiz com os discursos feitos na Câmara. Isso é simplesmente essa única avaliação que eu posso fazer. A Câmara faz uma avaliação de um governo fictício. Porque vocês mesmos, eu sei que vocês também andam bastante, entrevistam e falam, é o governo, a avaliação que o povo de Taboão tem sobre o governo Aprigio? Não é. Todas as pesquisas que eu vejo, e não precisa fazer pesquisa andando na rua, a avaliação do governo é muito ruim. É muito ruim. Agora, só nós, hoje, cidadãos comuns, observamos isso? As autoridades não têm visto isso? Então, eu acho que a Câmara precisaria ser um pouquinho, no mínimo, de mais crítica ao governo. Eu acho que ela ajudaria o governo fazendo uma crítica sincera, fazendo apontamentos necessários. Por exemplo, chegar na tribuna e falar: ô, prefeito, dá uma olhadinha na saúde, ela não está muito boa, prefeito. A gente tem ouvido falar muito mal, porque se eu ouço, você ouve, ele ouve, o povo, eles também devem ouvir. A saúde não está muito boa, não é, prefeito? Dá uma olhadinha, dá uma volta aí, faz uma avaliação, veja o que está acontecendo com a saúde, olha, veja o que está acontecendo aí nas praças esportivas, olha, veja o que está acontecendo aí com a merenda escolar, veja o que está acontecendo aí que até agora não foi entregue nem material e nem uniforme escolar. É uma crítica, isso não é nem oposição, é uma crítica boa, construtiva. Fernando, eu quero voltar sobre a questão da UBS Parque Laguna, que acho que é uma situação que mexe, né, uma questão sensível, que mexe com um atendimento importante para aquela região. Agora, inclusive, a Justiça homologou uma perícia que foi feita dizendo que a obra precisa de reforço estrutural, mas deve ter continuidade. Ela não precisa ser demolida, como quer o prefeito Aprigio. Na avaliação do senhor, na realidade, o prefeito não quer entregar este equipamento tão importante para a população daquela região? Adilson, eu vou repetir agora o que eu tenho falado desde o início. Os erros estruturais dessa obra foram apontados por nós lá atrás. A própria prefeitura, numa inspeção que fez, através dos seus engenheiros, os técnicos, mostraram os defeitos estruturais que tinham a obra. A empresa que está construindo o poço foi notificada e achou que concordou em fazer os reparos necessários, para que a obra tivesse a sua continuidade. Aí o Aprigio assume a prefeitura e paralisa a obra, né? Fica um tempo grande sem executar, depois pede uma perícia, né, que foi concedida inclusive pela Justiça,
E o resultado dessa perícia agora é homologado pelo juiz e confirma tudo aquilo que foi dito lá na nossa época, né? Eu acho que seria uma atitude normal do prefeito agora, falar, tá bom, então já que pode, vamos chamar a empresa, vamos fazer um acordo, vamos retomar a obra, vamos acabar esse poço e vamos entregar à população. Não é isso que um cidadão normal faria? O prefeito teria que cobrar a empresa Lógico. executar o contrato. E, aliás, no contrato da empresa diz que todos os problemas que houverem durante a execução da obra são responsabilidades da empresa e que deverão ser corrigidos sem ônus à prefeitura. Isso diz o contrato. Ela teria que recuperar tudo que está errado e sem ônus à prefeitura. Continuar a obra e é isso que ele teria que cobrar da empresa, né? Essa é a atitude normal. O juiz homologou agora o laudo e ele teria que tocar para frente. Mas ele não quer tocar para frente. Ele não quer tocar para frente, como eu disse aqui, eu vou falar mais uma vez para você, Aprígio. Você não quer tocar essa obra por conta da política, por conta do Fernando Fernandes que iniciou essa obra, que foi o idealizador junto com toda a sua equipe. Aliás, não uma ideia só minha, mas uma ideia que brotou de um grande movimento que houve daquela população, reivindicando para o Parque Laguna, para o Três Marias, para o Jardim Mirna, um posto de saúde, uma UBS mais próxima a eles, para que eles não tivessem mais que atravessar a BR, ou tivessem que vir até o Aquilatado e agora mais perto ali no Jardim América. Foi daí que nasceu essa ideia e foi por isso que nós começamos a construir o Parque Laguna. Então, Aprígio, você parou essa obra por conta de política, porque você também parou o SER, porque você parou também o Centro de Referência da Mulher, porque você parou por um bom tempo aqui a finalização da Escola de Artes para inaugurar bem depois. Enfim, é política. O que você está fazendo é política, mas política ruim, Aprígio. Política ruim. Uma política que está fazendo que a sua avaliação seja horrível na cidade. Uma política, Aprígio, que você não está prejudicando a mim, o Fernando Fernandes. Você está prejudicando a população de Taboão da Serra. Você está deixando de fazer, de cumprir com a sua obrigação. E eu falei num vídeo outro dia para você, eu dei um recado a você através de um vídeo. Você tem que começar a exercer a função para a qual você foi eleito pelo povo de Taboão da Serra. Ser prefeito. Seja prefeito, Aprígio. Só isso. É isso que a cidade espera de você. Eu vou entrar num assunto aqui de muito interesse da população, inclusive que é o metrô. O prefeito Aprígio fez um vídeo querendo entrar no negócio agora, né? Querendo ser o pai da criança, vamos dizer assim, e com muitas críticas à Analice, que não tinha projeto, que nunca teve projeto, o metrô não chegava. Eu queria que o senhor desse uma clareada para a gente sobre a questão do metrô. Vídeo ao qual eu já respondi. Vocês vão ver uma publicação no meu Face, no meu Instagram, que deve estar já está sendo colocado aí através da nossa equipe, respondendo ao Aprígio. Pode dar endereço onde é que as pessoas podem ter acesso? No Instagram, Fernando Fernandes, e no Facebook do Fernando Fernandes Filho. E agora no X da questão. E agora no X da questão. E agora nós vamos colocar no X da questão. Primeiro, o Aprígio parece que ele desconhece a história do metrô. A história do metrô, já falamos em outros vídeos, em outras falas aí, começou lá em 2002, Aprígio, 2002. Essa luta começou lá em 2002, quando nós iniciamos um abaixo-assinado, quando a linha amarela nem constava do plano de aumento de linhas do metrô no estado de São Paulo. E a gente fez um abaixo-assinado, levamos ao governador Geraldo Alckmin, que abraçou a ideia, e ali começou o metrô, e aí a luta do metrô veio, a linha amarela se tornou uma realidade, com problemas seríssimos, quando houve um grande acidente ali em Pinheiros, que paralisou um tempo, enfim, a luta foi. O final da luta, inclusive, se veio aqui na estação Vila Sônia, quer dizer, o final da luta não, o final da luta vai ser o metrô aqui em Taboão da Serra. Mas a última etapa do metrô Vila Sônia, do metrô da linha amarela, foi que lá na Vila Sônia estava previsto só um pátio de manobras. E, novamente, a Analice entrou vigorosamente junto ao governo do Estado e conseguiu que Vila Sônia não se tornasse apenas um pátio de manobras, mas se tornasse uma estação do metrô, efetivamente, e isso foi a última conquista. E durante aquela conquista já iniciou-se também, quer dizer, deu-se continuidade à luta para que o metrô chegasse a Taboão da Serra. E
ao final das eleições, ainda no intervalo do primeiro e do segundo turno, nós apoiamos o Rodrigo Garcia, no segundo turno apoiamos o governador Tarcísio, que hoje você fala tão bem, mas você não o apoiou no segundo turno, né, Prígio? Você lembra disso, né? Você não o apoiou no segundo turno, mas a gente continuou com essa luta e a Analice tem um vídeo gravado ao lado do governador Tarcísio dizendo que ela iria apoiá-lo no segundo turno, mas que ela gostaria de ouvir da boca dele o compromisso de que a linha 4 chegaria a Taboão da Serra, e o Aprígio responde, fala, não, pode ter certeza que Taboão, a região, contará com com essa minha decisão de governo, nós vamos fazer com que o metrô chegue a Taboão da Serra. Isso lá, quando o Aprígio nem tinha, o Tarcísio ainda nem tinha ganho a eleição, estava no intervalo de segundo turno. E agora você vem falar quem que é o mentiroso, e eu falo no vídeo, mentiroso é você, Aprígio. E, aliás, eu falo no vídeo e vou repetir aqui, olhando mais uma vez para você. Você está se tornando o maior mentiroso da história do Taboão. E nós vamos rever os vídeos do seu programa de governo para mostrar para essa cidade o quanto você mentiu já na eleição sua, quando você falava em tarifa zero. Lembra, Prígio? Você falava em um monte de coisas, você falava em céu, você falava em um monte de história que não aconteceram durante o seu governo. Não é? Então nós vamos provar que você está se tornando o maior mentiroso da história do Taboão. E olha, Prígio, esqueça Fernando Fernandes, esqueça Analice Fernandes, pense no povo de Taboão. Repito, exerça a função para a qual o povo lhe elegeu, seja prefeito. Muito bem, então gostaria de agradecê-lo por nos atender aqui no programa X da Questão. Muito obrigado, prefeito Fernando Fernandes, muito obrigado. Obrigado, Fernando, por nos atender, pelos esclarecimentos. Olha, eu que agradeço a oportunidade a vocês dois, que têm feito um jornalismo muito responsável para a cidade. Aliás, vocês têm tido a coragem, né? Vocês, inclusive, ao lado do Davi, que teve aí há tão pouco tempo, mas continua da mesma forma aí, vocês têm feito um jornalismo com responsabilidade, não é? Vocês não estão vendo aí o que vocês possam receber ou não receber por parte da prefeitura em termos de anúncio, de ajuda, mas vocês estão fazendo um jornalismo responsável, que estão fazendo as denúncias necessárias, um jornalismo investigativo. Aliás, como eu falei aqui durante a entrevista em 2 ou 3 oportunidades, eu obtenho muitas notícias, muitas informações através de vocês, assistindo o Roda de Fogo, que vocês trazem a denúncia, mas vocês trazem o fato. Vocês mostram, né? Como diz o caipira, vocês matam a cobra e mostram o pau. Né? Então vocês estão fazendo um jornalismo com muita responsabilidade, que informa, que é um jornalismo que colabora. E o poder público tem que saber conviver com isso também, respeitar vocês e saber a importância do papel que vocês exercem na nossa sociedade, fazendo esse jornalismo de responsabilidade. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Então o X da Questão vai ficando por aqui. A semana que vem a gente está de volta. Até lá.